Uma história interessante, João, que eu acho que vale a gente contar aqui, bem superficial, né? Enquanto militar ainda, né? E ainda antes da criação do escotismo, ele foi designado para defender uma cidade lá na África Central, a cidade de Mafeking, né? E essa cidade, logo depois que ele chegou lá, ele chegou com meia dúzia de militares, né? Ele chegou lá e a cidade ficou sitiada, né? Pelos Boers. Quem eram os Boers? Os Boers eram os holandeses que também queriam a cidade, né? Então, a gente pensa assim, ó, bom, a África é tão grande, o continente é tão grande, será que precisava brigar por uma necessidade estratégica, né? Então, ele chegou lá e tomou conta da cidade, né? E os Boers, por sua vez, também. Só que os Boers tinham 700 caras lá, né? E a cidade era ele e uma meia dúzia de militares ingleses, né? E ele ficou sitiado por 700 dias lá. Caramba! 700 dias. Já né? dá 2 anos e meio. Né? 2 anos e pouquinho. Né? E o que veja a destreza e a inteligência dele. Né? Então, como é que ele fazia para ter informações dos Boers? Né? Primeiro, ele pegava jovens e esses jovens tinham bicicletas. Né? Naquela época, eles usavam muito bicicleta. E eles saíam a passear de bicicleta, né? Fazendo observações para Baden-Powell. Né? Então, eles observavam, olha, ali tem um canhão, ali é uma intendência, né? Pá, 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 pá. E a coisa mais fantástica, ele era, como eu disse, ele era muito observador e ele era um ótimo desenhista. Essas imagens, e não me lembro se esse livro tem outras imagens, tem também. Tem as originais. Todas as imagens são deles, ele que desenhou. Né? E ele se vestia de um velho botânico, né? Colocava as roupas de botânico, pegava um puçá e passava-se por catador de borboletas. Putz, grila. Né? E ele, com uma prancheta na mão, desenhava a asa da borboleta, e a asa da borboleta era os pontos importantes estratégicos dos Boers. Então, se houvesse um ataque, ele sabia que vinha daquele lugar, então ele estava protegido. Ou se ele pudesse atacar, ele atacava naqueles pontos, naqueles flancos que eram os flancos mais importantes. E ele ficou 700 dias, né, sitiado lá, até que o exército inglês chegou lá e aí terminou a guerra, né, naquela localidade. Uhum. Ele volta para a Inglaterra e tem fotos, se tu procurares na internet, tu vai encontrar o retorno de Baden-Powell de Mafeking. Tem uma foto muito característica naquela época. Os jornaleiros, eles colocavam o jornal na cintura, assim, nas pernas, e iam passando e gritando as manchetes. Né? E aí, então, tem lá, Mafeking é nossa. Né? E ele foi considerado o herói nacional. Né? E disso levou ele ao título de Sir. Né? Então, ele foi Sir. Né? Esse foi o primeiro momento. No segundo momento de glória dele, né, ele foi nomeado Lord. Olha que para ser Lord na Inglaterra não é para qualquer um. Né? E aí ele disse assim, eu não vou receber esse título. Porque o escotismo se criou sozinho. E aí ele usava essa expressão. O escotismo se criou sozinho. Eu não criei nada. Talvez eu tenha dado ideias, mas o escotismo se criou sozinho. E aí, eu não vou recordar qual era o rei da época lá, né? Não era Elizabeth ainda, né? Que ano era isso? Isso foi lá por 1920, talvez. 15, 20, George por aí. ainda. Eu acho que foi o rei George. Já? Eu acho que sim.
Aí, o que o rei George fez? Mandou sequestrar ele. E levou ele pro castelo e deu a comenda que de Lorde. Deu a comenda de Lorde pra ele. Tu vai ser homenageado, caramba. Tu vai, não tem choro nem vela, tu vai lá e acabou.